durante o dia. Então, o Marita Chá ele é feito com uma dose diurna, né? Durante o dia, a gente consome uma dose, não precisa tomar jarras e jarras de litro de chá, muito pelo contrário, 250 ml. Tem uma dose essencial de todos os nutrientes que a gente precisa e complementando uma dose à noite. Por quê? Antes de dormir, o seu corpo tem que estar 100% regulado para ter um sono equilibrado, para ter uma boa noite de sono, mas principalmente ter os nutrientes que ele precisa para te gerar o emagrecimento, que é o foco desse produto, tá? A doutora Tainá já vai estar explicando melhor como tudo isso funciona, mas essa é a pegada que eu queria passar para vocês. Esse é o lance que vocês têm que ter, produtos complementares, né? Isso é uma revolução, isso é uma tecnologia, né? É um chá solúvel, não é chazinho aqueles de sachê. Isso tem um porquê também. Mais para frente, nos próximos treinamentos, eu vou estar explicando o porquê que a gente não fez em envelopezinho, em chá, né? E sim, a gente fez em solúvel. São 20 doses, né? Ou seja, uma lata vai durar para 20 dias, né? Então, o produto ficou maravilhoso. Também não vou gastar o tempo hoje à noite, que o nosso tempo é curto, mas as embalagens foram desenvolvidas com uma tendência mundial, né? Uma tendência em grandes marcas. Então, todo ele tem um porquê, todo ele tem um charme, e isso é um trabalho, um fruto de 1 ano e 6 meses de desenvolvimento, né, desse produto, dessa linha maravilhosa, essa base que nós fizemos. E, lógico, agora a gente lança com 3 sabores, mas já a gente pode aumentar essa linha. Ela tem robustez para ser uma linha muito completa. Mas sem mais delongas, e eu volto a pedir, se você dá uma olhada no seu microfone, deixe seu microfone fechadinho aí, a Tainá já vai estar aqui falando conosco, né? E para isso, então, agora eu vou também já passar a palavra, doutora Tainá, é com você, a turma é sua. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Tá perfeito, viu, Tainá? Ótimo, ótimo. Sim, tá perfeito. Que bom, gente. Primeiro de tudo, eu queria agradecer. Vocês estão vendo a minha tela, só para confirmar também, para a gente poder começar? Sim, perfeito. Maravilha, maravilha, ótimo. Gente, primeiro de tudo, eu queria agradecer pelo momento que a gente está aqui conversando. O Marita Chá é um projeto que a Yerba Latina, que é a empresa que eu estou aqui representando, abraçou de uma forma muito especial. A gente acredita muito no produto. Quando a Marita veio conversar com a gente sobre esse projeto, a ideia inicial era falar de um projeto de um produto único, como o Éder comentou, e de um produto que fosse o melhor. Alô? Tira só o compartilhamento de tela para o pessoal conhecer. Claro. Sim. Isso. Deixa eu só desligar aqui, só um pouquinho. Gente, não liguem que eu sou nova nisso aqui, eu não conheço muito bem, então vocês vão me ajudando. Dá para ver agora? Sim, dá para ver. Ai, que bom. Eu não estou me vendo aqui, mas que bom que vocês estão. Gente, então assim, a ideia é mostrar para vocês um pouquinho do que é o produto, e mostrar também todo o amor e o carinho que a gente colocou nele de uma forma muito especial e única, com ingredientes top do mundo. E é importante também falar um pouco da história que a gente veio com essa proposta de ter um produto super exclusivo e também ter um produto que tivesse os diferenciais. Tem o pessoal falando que não está escutando. Só me confirmem se tá certo, tá? Tá tudo bem? Beleza. E ter um produto que realmente fosse único no mercado e que fosse o melhor chá do mundo. Então, como a Yerba Latina é uma empresa que trabalha com mais de 36 países, nós trabalhamos com mais de 500 empresas no mundo, a gente tem a propriedade de falar que os ingredientes foram selecionados da forma onde são os melhores ingredientes hoje disponíveis no mercado e eles estão em sinergia no produto. Então, a ideia é que hoje eu consiga passar para vocês um pouco da parte técnica
e um pouquinho mais sobre cada um desses ingredientes para vocês conseguirem explorar o chá de uma forma bem completa e que vocês tirem todas as dúvidas durante o vídeo. Vocês vão mandando as perguntinhas aí no chat e a gente vai selecionar algumas perguntas para no final responder, e todas as outras perguntas vão ser respondidas nas lives e durante o decorrer da semana, dessa semana e da próxima semana. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação, e eu estou aqui com a função mesmo, igual eles falaram, de ser uma professora e tentar ensinar vocês o máximo possível para vocês conseguirem repassar a informação para os clientes de vocês de uma forma bem completa e principalmente bem científica. Que o maior diferencial desse produto é que o produto tem um grande embasamento científico e a dose diária que vocês vão consumir com o produto é uma dose bem alta de várias moléculas que vão agir em sinergia para proporcionar o emagrecimento saudável, como o Éder estava comentando, e o Aloysio e a Anne também. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente começar, e aí eu vou contando a história do produto, ou as propriedades do produto. Mandem as perguntas que a gente já vai responder no final. Até Éder e Aloysio e Anne, se vocês quiserem me interromper para complementar, por favor, sintam-se à vontade, tá? Beleza, pessoal, Tainá. tá bom? E se alguma hora o vídeo falhar, o áudio falhar, vocês me avisam que eu também vou corrigindo aqui. Perfeito. Vocês conseguem ver a tela? Sim, sim. A tela acho que está com um zoom maior, tenta diminuir, que ela está bem focada. Assim, ficou melhor? Espera aí. Melhorou? Ah, tá com super zoom. Agora tá bom, agora tá ótimo. Tá, eu vou mostrando assim, então. Então, gente, a gente está super animado em mostrar para vocês essa inovação que é o Marita Chá. Então, como sempre, a Marita ela é uma marca que a gente cuida sempre com os projetos com um carinho super especial, porque um dos requisitos básicos é a efetividade. Como o Aloysio comentou, é bem importante diferenciar as marcas do mercado, e a comprovação científica ela traz todo o respaldo necessário para que a gente tenha os chás ou um produto que realmente funcione. Então, assim como toda a linha da Marita, o chá veio com certeza com essa proposta que a gente que eu tinha falado para vocês. Então, a nossa proposta é o Marita Chá, onde a gente continua usando as propriedades do café. Oi? Só rapidinho aqui. Tá. Expande aí, porque tá, hein, Éder? Aquela parte ali, ela expandida, ela tá tela cheia, tá perfeita, viu? É porque agora que a gente percebeu. Se você clicar lá para expandir a tela, ela expande toda. Isso, top. Aí pode passar. Tá tomando toda a tela. Maravilha. Então, a ideia, gente, é a gente usar essa ideia da marca do Café Marita, que todo mundo conhece, a marca Marita pelos cafés, e continuar explorando essa ideia do café, mas de uma maneira totalmente nova. Então, a gente vai falar um pouco das propriedades que não são tão conhecidas do café. A gente conhece os grãos de café, a gente sabe que o café é uma árvore que tem todas essas partes, mas a gente não explora as folhinhas da árvore do café. Então, a nossa ideia é explorar todo o conceito do café e usando os resultados comprovados como respaldo para toda essa efetividade do produto. Então, esse já é o primeiro diferencial que vocês podem usar, podem anotar aí, que é o único com resultados comprovados, e todas as moléculas que a gente vai conversar têm uma ação específica para que esses resultados sejam melhor ainda, sejam mais visíveis. O que é legal da gente saber da folha do café, que é interessante, são pontos que os artigos nos trazem de uma maneira super, super legal. A natureza, ela é perfeita, né? Vocês sabem que tudo que a natureza criou é uma sinergia de um funcionamento perfeito das coisas.
O café não deixa de ser um desses pontos. Então, quando a folha do café ela cresce na árvore, dentro da folha a gente tem vários princípios ativos, várias moléculas que a gente vai conversar. Essas moléculas, uma ajuda a outra na sobrevivência da árvore do café. E o legal disso é que a mangiferina, que é um dos principais princípios ativos que a gente vai conversar aqui, é uma molécula fundamental para o chá funcionar, ela é uma proteção dos ácidos clorogênicos da folha do café. Então, como vocês podem ver nessa imagem, igual no nosso corpo, quando a gente toma sol, e a melanina protege o núcleo das nossas células, acontece a mesma coisa na árvore, na folhinha do café. Só que os ácidos clorogênicos são os elementos que são protegidos pelas xantonas e pelos compostos fenólicos como um todo. Então, é bem interessante como que a natureza, por que cada elemento está lá. Então, as duas moléculas, elas estão juntas, elas agem em sinergia no caso do emagrecimento, e elas estão juntas principalmente na folha e na natureza, porque uma protege a outra e elas são moléculas parceiras, digamos assim. E elas vão ser parceiras também no emagrecimento, quando a gente falar dessas moléculas dentro do nosso corpo. É interessante, quando a gente pensa numa folha de café, parece simples, né? Tipo, só uma folhinha. Mas, na verdade, não. Essa folha do café ela é extremamente complexa. E aqui, alguns artigos, esse é uma imagem de um artigo que eu peguei como referência, a gente consegue ver nesse artigo 12 principais moléculas ativas dentro da folha do café. E é legal porque a gente vê quão complexo é e como as coisas agem em sinergia, como esse exemplo que eu dei da mangiferina com os ácidos clorogênicos. E a gente escolheu dessas 12 moléculas a molécula que a gente ia usar como a molécula principal do nosso Marita chá. Essa é a molécula queridinha que a gente vai conversar e que vai ser a base de toda a do chá da Marita, tá? Então, essa, gente, é a molécula da mangiferina. E para quem nunca ouviu falar, a mangiferina, ela faz parte da família das xantonas, que acho que vocês já ouviram em outros momentos com os produtos Marita. E a mangiferina, ela é super importante porque ela é uma molécula em potencial, só que ela não é nada explorada. Aqui nos artigos diz pouco explorada, mas sinceramente no mundo ela é muito pouco explorada mesmo. São raríssimos os produtos que contêm alguma porcentagem de mangiferina, detalhe quantificado, né? Porque não é toda a folha de café que vai ter os princípios ativos, é preciso quantificar essa molécula para provar a eficácia do produto. E é legal que a mangiferina, ela age em sinergia com os ácidos clorogênicos, como eu estava falando para vocês, na natureza e no nosso corpo. E a mangiferina, principalmente, vai atuar na redução do índice glicêmico dos alimentos que a gente consome. Ou seja, ela vai regular a glicemia sanguínea no nosso corpo. Aí também vocês podem anotar para depois fazerem perguntas de como funciona, mais detalhes sobre esse ponto. Só vou pedir desculpa que eu tô com uma tossinha, mas acho que não vai atrapalhar. Então, pessoal, E também um outro detalhe da mangiferina é que dentro do reino vegetal, ela também é uma molécula escassa. Então, além dela ser pouco explorada, ela é uma molécula que está em menos de 40 espécies vegetais, então é super difícil de encontrá-la na natureza. Então, ter esse princípio ativo, essa molécula no chá, é super importante e é por isso que a gente deu esse apelidinho carinhoso de chá molecular e ele realmente age a partir de algumas moléculas principalmente. Falando um pouco mais dessas outras moléculas e por que o Marita chá funciona, a gente vai identificar outros elementos que são importantes e que também atuam no emagrecimento saudável de diferentes maneiras.
Então, lá no vídeo, quando vocês vão ouvir a nossa modelo falando sobre que é muito difícil a gente conseguir emagrecer porque são vários fatores que atrapalham, realmente é verdade. Cada um tem uma dificuldade quando está emagrecendo. Uns é porque não consegue parar de comer, outros é porque o metabolismo é lento, outro porque tem algum problema também de saúde, que tem, sei lá, uma diabetes ou algum outra doença que acaba atrapalhando, e simplesmente algum fator genético. Então, a nossa ideia é nesse produto, a gente trabalhar com esses princípios ativos que eu vou comentar sobre cada um deles, vocês entenderem bem como cada um deles funciona, e entenderem muito bem por que eles funcionam nesse produto. Isso tem tudo a ver com a dose efetiva diária. Então, de nada importa ter só alguns elementos, moléculas ativas, se elas não estão na quantidade certa. Então, quando o Éder explicou para vocês sobre uma única dose, é porque nessa única dose a gente tem a quantidade de moléculas necessárias para uma ação. Então, isso é bem importante, tá? Já anotem que isso daí é mais um argumento para vocês explicarem para os clientes de vocês e eles entenderem um dos diferenciais. Não é necessário tomar várias doses, tá? Então, uma única dose você vai ter o efeito. Falando um pouquinho das moléculas e da origem das moléculas, tá, gente? Então, a gente vai ver as proantocianidinas poliméricas, que são moléculas que são extraídas de elementos roxos em geral. Nesse caso, a gente usou, bem como o Éder falou, mais tupiniquim, a gente está protegendo o nosso Brasil e está explorando a natureza de uma maneira sustentável e usando o açaí como base. Então, são frutos do açaí que nós usamos como a padronização, que é uma quantidade comprovada do princípio ativo para um efeito de redução de gordura visceral. A gente já vai ver na prática como que funciona isso, tá? O 5-QCA já é uma molécula que vocês já devem ter ouvido falar, se não, é bom vocês também saberem, que é uma molécula que vem da semente do café. Então, o 5-QCA, ele vem de uma parte dos ácidos clorogênicos, ele é a fraçãozinha dos ácidos clorogênicos mais efetiva na perda de peso. Então, não é qualquer café verde, não é qualquer ácido clorogênico, é o 5-QCA, que é super efetivo, e a gente já vai falar sobre isso. A gente tem também as xantonas, que é o grupo da mangiferina, que a gente acabou de falar, que tem uma ação principal como reguladora da glicose sanguínea, tá? Então, essa é a principal função das xantonas e elas vão agir de uma maneira super legal no nosso corpo e ajudando a reduzir como é a liberação da glicose dos açúcares dos produtos que a gente consome. Então, digamos que a gente comeu, sei lá, uma nega maluca de manhã e já dá aquele arrependimento, né? Não, calma. Com o chá, você vai ter uma redução de como essa absorção desses açúcares é captado como que promove a redução da absorção dos açúcares daquilo que você acabou de consumir, tá? Além e as xantonas e a mangiferina, como a gente falou, elas vêm das folhas do café. Então, a gente tem todo um projeto de sustentabilidade que em breve vocês vão ter conhecimento e acesso, e a gente tem que sentir orgulho disso, porque é a primeira empresa no Brasil a fazer isso, e a primeira empresa nessa proporção e explorando dessa maneira as folhas do café. Então, a gente tem que vender isso e tem que sentir muito orgulho disso, porque a Marita está sendo pioneira nisso, tá, gente? Então, podem ficar bem orgulhosos. E o ácido hidroxinâmico, ele é um ácido que é super conhecido, com certeza vai ser um fortíssimo argumento de vendas para vocês.
e é uma forma dos clientes pesquisarem um pouco mais sobre os ativos do produto. Esse ácido hidroxinâmico, ele vem da laranja morosil, que vocês devem conhecer. Tem vários nomes no mercado e várias farmácias de manipulação que fazem esse produto e vendem para emagrecimento. E ele está na mesma dose que você encontra e que você manda manipular. A diferença é que na farmácia de manipulação, o ácido hidroxinâmico, ele custa 400, 500 reais. E aqui a gente está na mesma dose, com a mesma eficácia, e eu vou mostrar os resultados para vocês, tá? A gente tem também uma porcentagem de guaraná, e o guaraná naturalmente traz uma quantidade de cafeína. Por que essa cafeína está no produto? Ela está ali no produto por quê? Para quem tem aquele metabolismo mais lento, quem tem um pouco de preguiça de levantar, de ir para academia, de fazer alguma coisa, fazer algum exercício, é um pouco mais parado, para você sentir se sentir com mais energia, para você se sentir mais disposto, para você conseguir acelerar o metabolismo e também ter melhores resultados de metabolizar muito melhor todas essas moléculas. Então, é super importante também a presença da cafeína. E a teobromina, que é a última, mas é uma das moléculas mais importantes também. Todas são importantes, né, gente? Eu sou apaixonada por essas moléculas, mas a teobromina em especial, porque a teobromina e a cafeína, vocês vão sentir o efeito imediato do produto, tá? Então, nas primeiras 24 horas, 48 horas, já é esperado uma resposta positiva desses dois ativos. A teobromina, ela é extraída de folhas de erva mate, tá? Só para vocês entenderem. E a teobromina, ela é a responsável pelo efeito de saciedade. Mas não é um efeitinho de saciedade, é um grande efeito de saciedade numa dose super efetiva, onde a gente tem estudos que comparam o resultado dessa teobromina com, inclusive, medicamentos para emagrecer, e ela tem o mesmo resultado. Então, a gente vai falar sobre esses resultados agora, e é bem legal, e é necessário a saciedade, principalmente no início de uma dieta, onde a gente vai começar com o estômago que já está mais dilatado, a pessoa já come bem mais do que ela vai comer depois com o tempo, e essa molécula, ela é extremamente importante para o começo da dieta e para aquelas pessoas que têm maior compulsão. Então, eu não consigo parar de comer, eu tenho muita fome, eu tenho mania de comer, eu estou sempre mastigando alguma coisa. Isso é para esse tipo de paciente, essa molécula é para esse tipo de paciente e para todos que a gente está passando por um processo de emagrecimento, então, para todo mundo ter diminuindo o tamanho do estômago, né? Parecido com o que acontece numa cirurgia bariátrica, por exemplo, só comparando. É parecido, é o mesmo processo, né, da gente desacostumar a comer. Agora falando um pouquinho sobre cada um deles e mostrando o mais legal, os resultados esperados por trás de cada um desses ingredientes. Então, eu queria mostrar para vocês primeiro essa figura, porque ela é super legal. Eu vou tentar explicar de uma maneira um pouquinho mais simples para vocês entenderem. Aqui é um corte transversal num pedacinho de um fígado, tá? Então, vocês sabem que uma grande parte da nossa gordura em certo nível de obesidade, ou até uma pessoa normal, uma parte da gordura ela é armazenada no nosso fígado. E a gente tem aquele fígado gordo ou esteatose hepática. Chega a ser uma doença, né? E eu vou mostrar para vocês aqui uma comparação. Então, o indivíduo A e B é o mesmo indivíduo com uma dieta normal. O indivíduo C e D é um indivíduo obeso que come, por exemplo, McDonald's 3 vezes por dia, tá?
esse indivíduo C e D, ele está numa dieta, o que eu quero dizer que é uma dieta hipercalórica. Então, tem muito mais caloria do que ele precisa para sobreviver. O A e o B, vocês notam que todos esses pontinhos brancos aqui no quadro A são gorduras. E é um indivíduo normal que não come mais do que deveria. E o B é o indivíduo, o mesmo indivíduo normal, só que usando produto que contém as proantocianidinas poliméricas. Então, a gente vê uma diferença bem grande já no acúmulo de gordura entre consumindo o produto e não consumindo o produto, né? Vocês conseguem ver que o A tem bem mais pontinhos brancos de gordura do que o B. Então, a gente consegue, no indivíduo normal, nessa molécula, ver que há uma redução da gordura hepática. Já no C e no D fica muito mais claro, porque no C, olha o tanto de pontos gordurosos que tem. Porque também a pessoa está fazendo uma dieta hipercalórica, né? Comendo aqueles 3 McDonald's por dia. O que acontece? Na presença das proantocianidinas, elas respondem muito bem à gordura. Elas adoram absorver gordura, digamos, tá? Não é exatamente isso, mas é só um exemplo. Então, elas têm muita afinidade e elas são mais potentes naqueles indivíduos que comem muito. Então, se você come muito, essas gorduras, elas vão ser eliminadas e a gente vai ter um resultado muito melhor na redução da gordura hepática, tá? Então, o que significa, Tainá? Assim, o produto, ele vai, para quem tem fígado, esteatose, ou para quem consome mais gorduras, a gente vai ter uma melhor metabolização dessa gordura e redução do quadro de esteatose. Tá, mas e o emagrecimento? Então, lembra que a gente deu os exemplos aqui em cima, né? As pessoas que comiam uma dieta normal e quem consumia uma dieta hipercalórica. O que aconteceu? Os indivíduos que comiam muito, aqui tem a sua comparação, quem comia uma dieta, aquela hipercalórica, o quadro C, esse aqui, que não estava se tratando com as proantocianidinas, ele quase dobrou de peso. Então, ali no período do estudo, digamos que em 2 semanas eu tinha 50 quilos, comia McDonald's 3 vezes por dia, fui para 100 quilos. Isso que está dizendo esse estudo. E comparado com a mesma pessoa que comia as mesmas coisas, os 3 McDonald's por dia, no mesmo tempo, essa pessoa emagreceu. Não, aqui é um exemplo em vivo, tá? São os estudos pré-clínicos do produto. Então, imagine como é que o produto vai reagir conforme a forma que a gente tomar. Então, isso eu gosto de falar para o pessoal que serve para quem realmente continua comendo, sabe? Que quer emagrecer, mas tem um período até a gente parar de comer e fazer uma reeducação. Então, nesse período, a gente vai ter uma molécula que está agindo na presença das gorduras. E ela está trabalhando nisso positivamente, levando ao emagrecimento, e esses são os estudos que comprovam isso. Então, é super interessante. A nossa segunda molécula é o 5-QCA. O 5-QCA, retomando, ele vem das folhas do chá verde, certo? Da semente do café verde, desculpa. A semente do café verde, ela tem os ácidos clorogênicos que agem em sinergia com a mangifirina. Os ácidos clorogênicos a mangifirina abraça ele para que eles não se degradem com a luz do sol e fiquem ali protegidinhos. E o 5-QCA é uma das submoléculas do ácido clorogênico. E o 5-QCA, se vocês procurem uma hora, 5-QCA, perda de peso, pode ser até no Google. Vocês vão ver tanto de artigo que tem sobre isso. Eu peguei aqui um apanhado de artigos que demonstram que
todos os artigos foram positivos para emagrecimento, perda de peso. O que é perda de peso? É a balança. A gente vai lá e vai se pesar a cada X tempo. Aqui eles fizeram uma simulação a partir de 4 semanas e na 4ª semana já puderam ver resultados positivos. Então, todos os artigos indicam, esses aqui que a gente pegou, né, indicam o efeito positivo do 5QCA para perda de peso, tá? E é interessante até vocês motivarem o pessoal, as pessoas que vocês vão promover o produto e falarem para eles que o produto é tão efetivo que, sabe, façam desafios e vai funcionar. Então, vai ser bem legal promover isso, talvez desafio de 4 semanas, fazer alguma coisa assim para motivar o pessoal, mas o Éder vai depois dar mais detalhes sobre isso. O próxima molécula é a mangifirina, que a gente já conversou, né? A mangifirina, como eu estava falando, ela vai regular a glicose sanguínea. Então, ela atua como, vou dar um exemplo, não é exatamente assim que funciona o nosso corpo, mas pense um filtrinho que fica no estômago. Então, ela vai liberar gradualmente aquilo que a gente come. Então, a gente vai comer, igual eu estava falando, uma nega maluca, é como se você tivesse cortado ela em 1000 pedacinhos e comendo um pouquinho de cada vez. É isso que ele vai, dessa forma que a mangifirina ela vai atuar e ela vai agir, permitindo com que essa glicose seja liberada pouco a pouco e a gente não tenha picos. Por que a gente não quer ter picos? Porque os picos, eles geram acúmulos. O nosso corpo pensa, meu Deus, comi demais, vou guardar um pouquinho dessa energia para depois. Então, a gente não quer que o nosso corpo guarde nada de energia, né? Que depois ele vira barriga, vira gordura. Então, a ideia da mangifirina é evitar que tudo que você come vire automaticamente picos de glicemia e depois gordura, tá? O ácido hidroxinâmico, que é o que eu falei para vocês explorarem muito, porque o cliente de vocês, os contatos de vocês vão perceber o valor no ácido hidroxinâmico, porque primeiro, ele é extremamente caro no mercado. Segundo, ele tem muito... Se vocês também jogarem no Google laranja amorosil, laranja vermelha, laranja moro, vocês vão ver o número de informação que sustenta isso que eu vou falar para vocês. Então, a gente vai conversar sobre peso corporal e gordura abdominal, no caso do ácido hidroxinâmico, e a gente vai ver alguns dos resultados favoráveis dele, tá? Então, a gente vai ver que existe uma redução principalmente em medidas e a gente tem uma redução significativa em percentual de gordura, que as nutricionistas que estiverem aí vão saber me apoiar nisso e vão dizer como é difícil a gente perder gordura, né? Peso é muito mais fácil, sai água, sai várias coisas, mas a gordura é aquela que fica até o final. Então, a laranja moro, ela é muito mais voltada à circunferência, gordura localizada, gordura abdominal e medidas. Por quê? Se você pensar esses 4 pontos que eu acabei de falar, eles têm tudo a ver com diminuição e redução do percentual de gordura, tá? Então, ela age muito bem associada ao percentual de gordura. Por exemplo, aqui a gente tem uma paciente que era uma paciente saudável inicialmente, ela faz atividade física e ela teve um resultado super legal em 30 dias. Então, uma das perguntas, anotem aí, que as pessoas vão perguntar, quando que o produto começa a fazer efeito? Primeiro, imediatamente, porque vocês já sabem, são as teobrominas, que vão dar saciedade, e a cafeína já vai dar aquele efeito imediato de aquele calor, aquela vontade de fazer as coisas. Esses são os imediatos. Médio prazo, o ácido hidroxinâmico e a mangifirina. E a gente tem um mais longo prazo, que mesmo assim é super curto, que é a laranja moro.
que são o ácido hidroxinâmico. Eu acho que eu acabei de falar ácido hidroxinâmico, antes era as proanthocyanidina, tá, gente? Então, o ácido hidroxinâmico, ele vai ter um efeito até 30 dias, e nesse efeito até 30 dias não é um efeito qualquer, é um efeito na redução de medidas e na redução da gordura. Então, aqui é um caso de uma paciente saudável e atleta. Então, vocês vão falar, assim é fácil, ela pratica exercício. Mas calma, a gente tem essa outra paciente aqui, que já é uma paciente mais velha e estava já com quadro de obesidade, tá? Ela tinha esteatose hepática, que é aquele caso que a gente mostrou que tem a gordura no fígado, foi encaminhada pelo médico, então ela já estava um pouco mais avançado no quadro de obesidade, era um pouco mais grave, e ela não fazia nenhum tipo de exercício. E olhe como foram os resultados dela, gente. Ela começou com 31,7 de percentual de gordura e em 26 dias, menos de um mês, ela baixou para 26,6. E olha a diferença visual do produto. Então, a gente até brincou quando a gente decidiu lançar o produto, de pegar uma fita métrica e medir todos os dias para a gente ver como é que está sendo o resultado, se pesar, fazer aquele medidor de gordurinhas para vocês verem a diferença, porque realmente vai fazer muita diferença, principalmente porque o produto ele não tem preconceito. Ele funciona para aqueles pacientes que já tinham, já fazem exercício, ou também para aqueles que não praticam e têm já uma certa idade, que já também reduz as probabilidades de emagrecimento. Esse outro caso foi uma evolução em 40, aqui a foto em 45 dias, mas aqui está o resultado que em 26 dias também, igual o caso anterior, essa paciente também reduziu de 31,6% de percentual de gordura para 25,8%. É muita coisa. E é muito difícil reduzir gordura. Então, gente, é super legal essa molécula, esse ativo. Tem muita referência bibliográfica que apoia. Vocês só joguem no Google que vocês vão ler, vocês vão ver vários antes e depois, vocês vão ver muitos comentários sobre o produto. Tem diversas páginas na internet que vocês podem se aprofundar e conhecer o máximo possível, porque aí vocês vão ter mais chances de vender. E a gente tem a teobromina, que foi o último que eu comentei, mas não menos importante, que é super também importante, principalmente no início do processo de emagrecimento, onde a gente tem que desacostumar o estômago, né? Que é aquilo que eu falei, tipo, claro, gente, pelo amor de Deus, comparando com uma bariátrica, seria um efeito parecido, por quê? Porque o nosso estômago vai diminuindo conforme a gente vai comendo menos, e a mesma coisa que acontece a proposta de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Mas as teobrominas, elas agem na saciedade. Como assim? Nesse estudo que a gente fez em comparação à sibutramina, que é um medicamento para a saciedade, a gente vê que o produto, uma cápsula por dia de sibutramina é igual a 2 cápsulas por dia das teobrominas vindas da erva mate. A sibutramina, ela tem uma ação no sistema nervoso central, no hormônio lá no centro do apetite no nosso cérebro. E a teobromina não, ela não vai agir no sistema nervoso central, então ela não vai causar dependência, ela não vai ter efeitos adversos, ela vai agir no nosso estômago, desacelerando o processo digestivo. Então, de uma forma super natural e saudável, que é mais importante. E ao longo do tempo, a gente vai cada vez mais perdendo aquela vontade, quando a gente come muito, sabe? Aquela coisa de comer muito, a gente vai perdendo isso por usar o produto. Aqui eu preciso dar um exemplo para vocês, que a gente teve
vários casos, esse ingrediente, ele foi vendido e promovido como folha negra, muitos anos, ele foi o mais vendido no Brasil em emagrecimento, e a gente resgatou esse produto para justamente ser um elemento chave nessa formulação. Depois digitem também no Google folha negra e folha magra, são produtos, são ativos que é a mesma coisa que esse que a gente já está promovendo aqui, só que tem muito, até Sabrina Sato, vários artistas falavam sobre esse ativo. E é bem legal, porque ele realmente tem uma eficácia enorme e você vai perdendo a vontade de comer. E tiveram casos de emagrecimento de mais de 10 quilos só com um ativo. Então, a gente está falando de uma única molécula. E o chá, ele tem muito mais moléculas, né? Então, por isso que a gente está chamando ele de chá molecular. Mas aí é legal a ideia, em geral, para vocês verem como ele é efetivo. Agora, eu vou repassar para vocês, então, um pouquinho dos produtos. Esses são os princípios, gente. Então, os 2 chás do dia, os 2 sabores que a gente tem, eles são, a proposta é que eles tenham todos esses ativos na mesma quantidade. Tainá, faz diferença nesse sentido? Não, os 2 são riquíssimos em ativos, nessas moléculas. Eles têm quase 3 gramas por dose só de molécula ativa. Então, é o maior concentração do mercado disparado. Isso é mais uma coisa que vocês podem anotar. Então, o chá com maior peso de princípios ativos por porção. E isso é super... Vocês não vão ver em lugar nenhum no mundo. E uma coisa bem legal é que esse grupo de moléculas que a gente acabou de falar, ela está presente nos 2 chás do dia, tá? Esse grupo, eles vão agir todos em sinergia e eles, como eu falei, não tem preconceito. É para qualquer tipo de paciente. A diferença entre os chás a gente tem o Ginger Lemonade, que é esse chá lindo aqui que vocês estão vendo, essa embalagem ficou maravilhosa. Está escrito ali em cima que é o chá do dia. E ele tem um sabor, gente, super refrescante. Ele tem uma espuminha de folhas de café, que é super legal, é uma inovação, é o único chá solúvel com espuminhas de folha de café. Ele tem, para quem não gosta de gengibre, é um toque bem suave, ao mesmo tempo ele dá um frescor muito grande. E o gengibre, ele tem princípios ativos também efetivos, e ele é mais recomendado para uma ação de aceleração do metabolismo, mais termogênica, tá? Então, essas são as informações do produto. Então, essa é a primeira versão e tem todos os ativos aqui dentro, isso é o mais importante. Aí, a gente tem a segunda opção, que é o Spice Berries, que ele tem esse nome diferente, mas ele é uma mistura de várias frutas vermelhas, frutas roxas, e tem um sabor maravilhoso também. Então, ele é mais frutado e ele tem um toquinho mais apimentado, mas é super leve também. Qualquer pessoa, até eu que tenho bastante sou bem sensível para produtos picantes, esse eu tomaria 1000, assim, porque é muito gostoso, muito gostoso. E a diferença entre esse e o Spice Berries e o Ginger Lemonade é que o Spice Berries, ele é mais com apelo diurético. Então, por quê? Porque ele justamente tem lá o hibiscus, que vai ter uma ação que promove um pouco mais a eliminação da água. Então, para quem é um pouquinho mais inchado e tudo, e aí depois os meninos vão informar vocês sobre disponibilidade, lançamento de cada um dos sabores, tá? Essa é a carinha do produto, ele também ficou lindo. E é muito de gosto, assim. Eu, se fosse vocês, comprava todos, porque eles são muito bons, todos são muito gostosos. Eu já vou comprar com certeza os 3.
E para concluir o raciocínio, só, eu nem sei como é que a gente está de tempo, mas para concluir, gente, eu queria falar do Night Therapy, que nada funciona tão bem no nosso corpo se a gente não tiver uma boa noite de sono. Então, o que a gente pensou? Vamos fazer o melhor chá do mundo? Vamos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma ação efetiva durante o dia, só que a gente também precisa que essa ação seja prolongada para o período da noite. Então, o raciocínio que a gente usou para isso, e uma coisa que eu queria explicar bem para vocês, é que o porquê da noite. A noite tem vários estudos que suportam a ideia de que as 8 horas de sono são fundamentais para um bem-estar. Primeiro é isso. Depois, essas 8 horas de sono, elas vão ser necessárias para que a gente tenha uma sincronia de alguns hormônios, tá? Então, a gente tem, durante essas 8 horas, esse estudo que eu estou colocando aqui, ele foi feito com mais de 1.000 pessoas, onde todas as que dormiam 8 horas tinham uma correlação, tinham menor massa corporal. Então, tipo, eram mais magrinhos. Essas pessoas, eles analisaram nesse estudo e eles viram que isso era devido a alguns gatilhos de alguns hormônios que são liberados nessas 8 horas de sono, que a gente às vezes nem leva em consideração, mas eles estão lá quando a gente dorme. Então, quando a gente tem essas 8 horas de sono, a gente reduz os níveis de grelina, que é um hormônio que vai nos induzir a gerar maior apetite. Então, quanto menor esse hormônio durante o dia, depois que a gente vai usar ele, quanto menos a gente produz ele, menos apetite a gente tem, aquela vontade de comer. Então, a gente tem que dormir esse número de horas para poder esse hormônio entrar em ação e ser o menor possível. Tá? E a gente aumenta, por outro lado, os níveis de leptina, que é um outro hormônio que ele age ao contrário, falando que o nosso corpo já está satisfeito. Então, o ideal mesmo é ter baixo nível de grelina, alto nível de leptina, e a gente ter essas 8 horas de sono, porque elas sim estão associadas à nossa massa corporal. Então, a nossa ideia é que o cliente, nosso paciente, ele durma primeiro super bem e ele consiga atingir essas 8 horas de sono. Aí a gente tem envolvido estresse, ansiedade, vários fatores que não deixam que esse sono aconteça, né? Então a gente resolveu tratar esses fatores com o nosso Night Therapy. Por isso que ele tem esse nome, né? Uma terapia noturna, que a gente vai estar ajudando o nosso paciente a ter tudo isso, que tudo isso aconteça durante o sono. Então, o que vai acontecer durante o sono? O Happy Blend, que é uma fórmula patenteada da Yerba Latina, ele vai induzir a melatonina e a serotonina. Então, a gente vai se sentir mais... o sono vai vir mais rápido e mais fácil, tá? De maneira natural. Então, a gente vai mostrar ali o Happy Blend, ele vai evitar o corpo preguiçoso. A partir do triptofano, que vem do cupuaçu e da banana, o Happy Blend vai transformar esse triptofano natural em serotonina, que é o hormônio da felicidade, o mesmo que tem no chocolate, e depois na melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a gente vai se sentir com mais sono ao longo do nosso tratamento com o produto, tá? Do uso do produto. Ai, Tainá, eu vou tomar e vou dormir? Não, porque isso não é natural. Quando a gente turn off, turn on, quando a gente desliga, assim, não é uma chave que a gente vira para dormir, isso não é natural, né? Parem para pensar, isso não ia acontecer naturalmente. Então, de novo, a natureza ela é perfeita. Então, a gente foi criado para comer as frutinhas e elas agirem no nosso corpo de maneira benéfica. E é dessa forma que o Happy Blend age. Então, é um super concentrado de banana e cupuaçu, que vai se transformar na nossa serotonina. A gente vai se sentir muito mais feliz, a gente nem vai saber por quê, mas é porque ela está ali presente. E a gente vai dormir muito melhor ao longo do tempo, tá?
Então, a gente vai, a partir de uma semana, 10 dias, vai deitar no travesseiro e, de repente, o sono vai vir. Mas é porque o nosso hormônio, o nosso corpo está trabalhando com aqueles elementos, com aquelas moléculas que a gente está dando para eles, tá? Então, é assim que o Happy Blend vai funcionar. Já o maracujá, que ele também está numa dose bem legal nesse produto, além dele dar um sabor maravilhoso para o produto, que é um maracujá cremoso, o sabor, que depois a gente vai falar sobre isso, porque é um tema bem legal. Ele vai, vocês sabem que o maracujá tem propriedades também calmantes. Então, aqui a gente usa a fruta do maracujá para que ela também vá nos dando aquela tranquilidade e até ajudando a regular um pouco mais o estresse, a ansiedade. Então, a gente vai conseguir ficar um pouco mais relaxados com o uso do produto, tá? É esperado. Mas o nosso ingrediente em maior quantidade no Night Therapy, o chá da noite, é o Fibersol. Depois coloque no Google o Fibersol, como funciona. O Fibersol é uma molécula também super estudada. Igual o Éder falou, a gente levou um tempo para desenvolver esse produto e o Fibersol, ele e outras moléculas aqui estão mais de 10 anos em estudo e é impressionante o número de resultados positivos que a gente tem dele. Ele é uma fibra vegetal solúvel, então a gente vai fazer nosso chá e a gente nem vai perceber que ele está lá. E essa fibra vegetal solúvel, ela é muito legal e muito funcional, porque ela atua em diversas frentes enquanto a gente está dormindo, tá? O que vai acontecer durante o nosso sono? A gente vai ter a redução de triglicérides e tudo isso que eu vou ler para vocês são os resultados das análises clínicas e pré-clínicas do produto, tá, gente? Tudo isso são os artigos que a gente está relacionando. Então, eu vou ler para vocês, mas são todas comprovadas cientificamente, tá? Então, redução dos triglicerídeos, não interferência na absorção de minerais, inclusive ele ajuda a absorver alguns minerais, como a gente vai ver, porque algumas fibras elas atrapalham e não permitem que a gente absorva tudo que a gente consome de minerais e vitaminas. Então, ele não vai interferir. Ele mantém o pH intestinal equilibrado, tem uma ação pré-biótica, então ele vai alimentar a flora intestinal, ele vai promover a regularidade intestinal, então para aquelas pessoas que têm dificuldade de ir no banheiro, vai ajudar. Ele aumenta o volume fecal, então como a gente vai começar a comer bem menos, vai precisar de um elemento ali para poder fazer esse aumento do volume fecal. Auxilia no controle de peso, principalmente por causa desses fatores, né? A gente vai estar eliminando aquelas substâncias através das fezes, a gente vai estar absorvendo muito melhor os nossos minerais, a gente vai estar reduzindo os triglicerídeos, então a gente vai estar eliminando uma parte da gordura desnecessária através dessas fibras. Então, consequentemente, a gente vai ter um auxílio no controle de peso, tá? Então, por isso que a gente é uma ação contínua, é uma ação diurna e noturna. Reduz a absorção de gordura, como a gente estava conversando, com a redução de triglicerídeos, as coisas estão associadas, né? Reduz o colesterol total ou o LDL e reduz o risco de doença cardiovascular. Então, quando a gente fala, né, os meninos, o Éder comentou que é um produto que ele vai continuar agindo enquanto você dorme, é por isso. Então, a gente vai ter toda uma complexidade sendo feita enquanto a gente está relaxando e dormindo as 8 horas, que são necessárias para a gente produzir nossos hormônios, para a gente ser mais magrinhos. Então, gente, é toda uma ação em conjunto, pensada nos mínimos detalhes, e por isso que é o chá molecular, porque ele tem várias moléculas em ação no nosso corpo, trabalhando em sinergia. E essa é a carinha do nosso chá Night Therapy, ele ficou lindo também. E
Eu já me apropriei do chá, porque eu já vou começar a tomar, então já é nosso, né? E é legal porque o produto, já me perguntaram no nosso primeiro treinamento se só pode ser tomado à noite, se como que é o sabor, o que esperar, né, do produto, tipo maracujá cremoso, como assim? Então pense quando vocês fazem um mousse de maracujá, ele vai ter uma aparência parecida. Ele tem vários compostos que trazem uma cremosidade, que são os MCTs, também do leite de coco. Junto com, junto com o maracujá, eles vão dar uma cremosidade super legal para o produto. E até pode ser usado quando você tem aquele desespero por açúcar, sabe? Então, você pode sim fazer um pouquinho do chá, tomar, e você já vai se sentir bem melhor, até por causa da serotonina. Então, você vai ter uma sensação parecida de como você comesse um chocolate, tá? O produto ele não vai fazer você capotar na hora, mas ele vai te ajudar aos poucos recuperar o sono que a gente pode ter perdido por diversos fatores. Então, o mais importante é a produção da melatonina pelo nosso corpo no final, tá? Para a gente conseguir dormir. E é claro que o Fibersol vai estar fazendo todo o resto enquanto a gente está dormindo. E aqui são alguns dos resultados comprovados em estudo do Fibersol, mas eu queria muito que vocês anotassem e pesquisassem na internet, no Google, depois fossem bem certinho, estudar mesmo, porque a gente tem que ser especialista no que a gente está vendendo, né? Então, eu super recomendo. Aqui é um pouquinho da ação do L-triptofano que a gente estava falando, que é o que está no cupuaçu e na banana. E aí a gente tem, para finalizar, pessoal, eu só queria reforçar uma coisa. O chá, o Marita Chá, ele é um pó. Esse pó, ele não limita a aplicação do produto como o chá. Ele é maravilhoso frio, ele é maravilhoso quente. Para os dois, dá para eu colocar um monte de gelo, tomar na minha shakeira? Pode, não tem problema nenhum. Tainá, Oi? Oi? Peraí, Tainá. Ele não vem em folha? Oi? Esse Marita Chá aí, molecular, ele não vem com um bocado de folha, não? Ele vem com um pouco da espuma de café, que são folhinhas micronizadas. Mas não vem nada desse negócio de muita folha, com pedaço de madeirazinha, pauzinho, tal, nada disso, né? Deus me livre, não. É forte, olha os tubarões e tubaronesa, presta atenção, viu, meu povo? Gente, Deus me não dá, porque, como você falou, Aloysio, a gente é até arriscado com relação à microbiologia, produto, ele talinho, folhinha picada, essas coisas assim, não tem um embasamento científico forte, e a gente não consegue contar quantas moléculas estão ali dentro. A gente não consegue medir isso. E essa é a proposta, é um produto o oposto, não tem nada a ver com isso. Até o peso, depois vocês vão falar sobre isso nas lives, mas só para comparar, são quase 3 gramas de princípio ativo. Se a gente pesar a caixinha inteira de sachê de chás, não dá 3 gramas. Então, não tem como comparar. Teria que tomar, sei lá, um caminhão de sachê para ser igual. Então, ali é uma outra tecnologia, sabe? É uma extração, uma seleção da molécula, concentração da molécula, comprovação da molécula, análise clínica, pré-clínica, são mais de 10 anos de estudo, sabe? Então, não tem... É até injusto comparar, porque não tem nada a ver. E ele é mais legal que não limita, mesmo assim, mesmo sendo as moléculas ali ativas, como elas são microencapsuladas também, elas são protegidas por um período longo, elas podem ser expostas a diversas aplicações, sabe? Ela pode ser frio, pode ser quente, pode congelar, fazer cubinhos de gelo, pode fazer sobremesa, pode fazer gelatina, pode fazer coquetel, podem ser bem criativos em como vocês vão usar o produto, compartilhar receitas. Aqui tem algumas sugestões que a gente deu, então dá para fazer um mousse com gelatina, claro que zero açúcar, né, gente? Dá para fazer uns biscoitinhos, fazer como um recheio, dá para fazer uma pastinha, dá para fazer
um frappuccino, dá para fazer bater com proteína, dá para fazer o que vocês imaginarem, uma geleia, dá para misturar com cereal, dá para misturar com iogurte, dá para misturar com outras frutas, dá para ser bem criativo. E, pessoal, é isso. Eu fui porque acho que eu me estendi um pouco, eu vou me empolgando, mas era isso que eu queria mostrar para vocês, era isso que eu queria ensinar hoje. E espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Tentei deixar de um jeito mais fácil, porque é muita informação. Então, acho que uma forma mais divertida, assim, mais descontraída, fica mais legal. E eu queria muito saber as perguntas de vocês, porque eu quero responder todas, quero que vocês vão interagindo e que a gente consiga, que vocês estejam melhor que eu, saibam tudo de cabo a rabo do chá e que esse seja um campeão de vendas. Gente, quando a Marita lançou os primeiros cafés e estouraram no mercado, foi um orgulho, né? Tipo, todo mundo viu o efeito, todo mundo emagreceu e a gente conseguiu deixar muitas pessoas mais saudáveis. Tem gente que perdeu muito peso. E a ideia é que esse produto seja a nova revolução. Então, acho que vocês estão com o melhor produto, com certeza, as melhores moléculas, os melhores princípios ativos, e no que eu puder ajudar vocês, eu vou... A participação da Yerba Latina é essa, com todos os nossos clientes, nesse sentido de apoiar e mostrar os diferenciais mesmo, né? Então, o que vocês precisarem, a gente está aí. Obrigada. E a Luísa, agora eu passo a palavra para você, eu vou fechar meu vídeo e o meu áudio, né? Calma, Tainá, calma aí. Muita calma nessa hora. Tá. Vamos lá. Uhum. É o seguinte, bom, eu gosto muito dizem que conhecimento é poder, e conhecimento realmente é poder. Parabéns, Tainá. Se a gente tivesse agora no seminário presencial, ia dizer a todo mundo uma salva de palmas! Então, vamos lá. Informações contundentes, eu acho isso bastante extraordinário. Como o nosso chá, pelo que você passou aí, nosso chá, esse nome apropriado, ou seja, ele é um poderoso chá molecular. Como ele, não existe nenhum outro no mercado, ele é único. Único. Olha aí o pessoal que vem acompanhando as do nosso treinamento, a gente tem uma palavrinha-chave aqui que se chama exclusividade. Exatamente. E o que dá para ver, Aloísio, a maioria usa separados os ativos ou não usa nenhuma comprovação científica, usa só, sei lá, por exemplo, igual você falou, uma folhinha moída. Não tem como comparar. Então, gente, único é uma das palavras que vocês têm que falar e exclusivo, porque como não é único no mercado. Porque aí, eu perguntei a questão da questão das folhas, porque peixe de aquário não é nem mais peixe de aquário, é piaba, né? Piaba que vai seduzido por esse negócio de pedacinho de folha, pedacinho de pau, de madeirinha aí dentro de saco e tal. É chá! Aí é piabinha. Exatamente. Então o negócio aqui é negócio tecnológico, é um negócio aqui, é negócio de ponta, é negócio exclusivo. Aqui é chá da NASA, pô. Aqui é chá das montanhas. Então vamos lá. Pra você ter uma ideia, Luísio, essa tecnologia do chá moído, que é o chá de sachê, é uma tecnologia de 1980, mais ou menos. A Yerba Latina deve ter parado de fabricar isso há pelo menos 30 anos. E hoje em dia, a nossa tecnologia ela está muito à frente. É um processo único, exclusivo, patenteado. Então, não tem comparação, sabe? Vocês têm que usar isso como diferencial. Olha aí, entendeu, Piabo? Tubarões e tubaronesas. Vamos lá. Tainá, uma coisa interessante. Quando o nosso produto ele é em nível, ele não é em infusão, ou seja, não precisa o nosso produto, a pessoa está tomando ele, por exemplo, botar em negócio de litro de água e encher e ficar tomando o dia todo, como é a questão de chazinho de folha, né? Exatamente. É aquele exemplo lá do caminhão, né? Então, por exemplo, se você pegar 1 quilo de folha, ela vai dar, sei lá, deve dar o teu tamanho em altura
E deve dar umas 2 vezes de você, assim, Luísa. É um volume enorme. Imagine 1 quilo de folha para quanto de princípio ativo tem lá dentro. Então, esse 1 quilo de folha, o que a gente faz? A gente seleciona as moléculas ativas e esse 1 quilo se transforma em miligramas. E no produto de vocês, está super concentrado dessa maneira. Se fosse comparar essas miligramas selecionadas com as folhas, dá mais que, eu juro que deve dar, eu posso fazer a conta, mas deve dar mais que 500 quilos de folha. É que nem no princípio, quem estuda mecânica quântica, é uma analogia com o subatômico, né? O princípio Por de isso, exatamente. Exatamente, porque a gente está trabalhando com microelementos, que é igual um medicamento, igual quando você toma um comprimidinho e ele faz toda a diferença. Sei lá, você vai lá, toma uma Neosaldina e passa. Então é por isso que o nosso produto só precisa tomar ele uma vez, e ele age durante 24 horas. Você vai tomar a dose diurna de manhã, uma vez, e você vai tomar a dose noturna, que é o Night Therapy, antes de dormir. Então, quer dizer, vamos lá, o durante... Olá. Aquele durante o dia, eu tomei ele, um exemplo, pela manhã. Tomei uma dose dele pela manhã, ele vai agir durante o dia todo com uma dose só. Sim. Olha aí, pessoal. Ele não vai parar de agir nunca. O Night Therapy, ele vai ser sinérgico aos outros dois. Então, o Night Therapy, ele vai fazer outras ações em paralelo. Mas nenhum deles vai parar de agir. Por isso que a gente já falou, é um produto que ele está agindo 24 horas até quando você dorme, né? Rapaz, isso aí é inédito. Ou seja, não existe aquele negócio, por exemplo, de eu ter que pegar o produto e encher num tubão lá de 10 litros de água. Aí eu tô caminhando, aí paro pro pessoal, uhul! De produto, aí daqui a pouco, antes de comer, uhul! Aí daqui a pouco eu saio para poder, uhul! Tô bebendo, não tem nada disso. Tomei uma dose. Exatamente. Mariteiros e mariteiras de plantão, pega a visão. É muito mais fácil de... Olá, posso falar? Efeito imediato, né? E interessante. E o efeito dele você toma ele em uma dose, vai agir no dia todo, a partir de uma dose que você tomou, por exemplo, durante a manhã, que é o de dia, ele age ali durante o dia todo, só que ele já começa a agir assim que você toma de forma imediata. Sim, sim. Principalmente aqueles 2 princípios ativos, os 2 últimos, que é a cafeína e as teobrominas. Então, digamos que você tomou hoje de manhã. Amanhã de manhã, hoje à noite, você já vai se sentir, tipo, mais satisfeito. E essa saciedade vai aumentando durante o tempo. Mas você já consegue sentir diferença e a cafeína vai te dar imediatamente diferença, principalmente se você tomar em jejum. Então, você vai sentir bem mais acordado, mais disposto, o teu metabolismo vai funcionar e vai promover uma aceleração do metabolismo. Nossa, eu fico imaginando assim, por exemplo, enquanto eu estou dormindo, um produto está agindo ali durante toda a madrugada, me trazendo saúde. Ou seja, eu durmo gordo e acordo magro. Olha aí, gente! É uma boa. Isso aí Olha, foi bom. É legal você se pesar antes e depois e ver a diferença, porque as fibras, elas vão estar toda hora trabalhando enquanto você dorme, né? Então, ela vai estar absorvendo os triglicerídeos, ela vai estar... Se você comer um excesso de gordura, ela vai estar trabalhando em cima dessa gordura. Então, você vai eliminar essas fibras com todos esses excessos durante o dia seguinte. Rapaz, se o professor Aloprado soubesse desse produto, não tinha feito tanta química para poder chegar naquele resultado, né? Olha aí, top! Então, Matheus, selecionou aí mais alguma pergunta pro... Esse produto, ele tem contraindicação? Não tem. Assim, como todos os alimentos, pessoas grávidas, quem está amamentando, se você tem algum problema cardiovascular, é sempre bom consultar o médico nesses casos, né? Que são os casos normais, que qualquer alimento pode ter alguma contraindicação, mas não existe um efeito tóxico
do produto. Então, não é esperado nenhum efeito adverso. Por exemplo, tem 3 chá. Eu tomo 3. Vou tomar os 3. Posso tomar os 3 de manhã, o de dia, o de tarde e o antes de dormir? Posso? Pode. Ou devo? Pode, deve. Não, mentira. Com a dose que a gente propôs, a dose eficaz, você não tem a necessidade de tomar. Se você quiser, você pode tomar, porque todos os microelementos que estão ali, eles estão em doses que você poderia tomar 10 no dia, por exemplo. Ele é bem seguro, sabe? Então, até mais que 10, mas enfim, eu acho que fica a critério, é possível, não vai ter nenhum efeito colateral, a não ser que você esteja em algum daqueles casos de risco que eu mencionei, mas aí você consulta o médico e pergunta se você pode tomar, e se você não tiver alguma intolerância, tipo de algum dos... Como tudo, né? Se você não tiver alguma alergia ou alguma coisa assim, não tem nenhuma contraindicação, porque no final do dia são vegetais que estão numa forma bem concentrada, mas eles estão numa forma bem segura também. Top. Crianças podem tomar ou a partir de que idade tem? Olha, boa pergunta. Eu acho que a gente vai ter que pedir também indicação médica, no caso das crianças, principalmente nos do dia, tá? Porque ele tem uma dose de cafeína do Guaraná, então seria bom. Eu recomendo que a gente sempre consulte o médico no caso de crianças. Tá? No caso de criança, sempre é bom consultar. Assim, para evitar, sabe? Para evitar, mas a princípio não tem problema. Mas seria bom, né? Só para a gente garantir. Top. Acredito que aqui são algumas das principais. Ou seja, esses produtos, por exemplo, o chá dia, o tarde, o noite, ele não é só para o emagrecimento, mas traz multibenefícios para a saúde, né, Tainá? Com certeza. Eles são potentes antioxidantes, eles atuam em outras frentes. Porque assim, foi o nosso foco o emagrecimento, mas eles são riquíssimos, né? Então, vários casos, a mangiferina, ela tem diversos estudos que levam a outras funções, mas o grupo deles, por ser os polifenóis, a maioria age diretamente, por exemplo, evitando como efeito antioxidante. Então, eliminando as impurezas do corpo, ele tem também uma função de evitar até surgimento de alguns até cânceres. Claro que não dá para falar isso diretamente, mas os antioxidantes eles são para evitar ações oxidantes no corpo. Então, a maioria, eu acho que seria importante saber que eles são vegetais que vão fazer uma limpeza geral no nosso corpo também. Falou aí algo interessante. Pessoas magras podem tomar? Podem tomar, sim. Mas elas vão sentir o efeito, principalmente vão se sentir mais aceleradas, tipo, mais dispostas, com o metabolismo delas vai dar aquela aquecida. E elas podem até diminuir, às vezes, a dose, sabe? Se elas acharem que elas perderam totalmente o apetite, porque pode acontecer, tipo, teve alguns casos de pacientes nossos clientes que pararam de comer, tipo, eles não tinham vontade de comer nada, eles esqueciam que tinha que almoçar, jantar. Então, isso pode acontecer, é normal. Então, para quem já é bem magrinho, vai ter redução também. Porque também o nosso produto é uma caneta azul aí, não? Porque a minha? Caneta azul. Aloísio. Oi. Aloísio e Tainá, deixa eu só fazer um adendo aqui, que vocês perguntaram das pessoas magras, né? A gente vai verificar redução de gordura corporal numa pessoa magra, porque às vezes a pessoa é magra na balança, mas ela tem gordura corporal elevada. Porque o nosso corpo ele tem travas de emagrecimento. E como não é um medicamento, a gente não vai emagrecer até morrer. Então, se a pessoa
secar é porque ela tinha gordura ainda que estava em excesso no organismo. E isso não é maléfico, é benéfico. Oh, nossa, perfeito isso. Quem que falou? É a Alessandra, é a Alessandra. Venâncio. Ale, tudo bem? Estou aqui Então, descobrindo. perfeito. Adorei seu comentário, é isso mesmo. Porque às vezes, é o falso magro, né? Tipo, na balança, a pessoa se pesa, nossa, tô super bem. Só que tira a blusa, tipo, não consegue, que é só pelanca, né? É normal. Porque a gente tem ali um excesso de gordura que ela fica até o final, né? Quando eu comentei ali do produto, chega uma hora que a gente não consegue mais emagrecer, perder gordura, né? Então, se vocês lembrarem, a laranja morosil, o ácido hidroxinâmico, ele é para isso. Ele é redução de medida e auxílio na redução do percentual de gordura. Então, todos os mecanismos de ação, ele tá ali por causa disso. Porque ele vai ajudar quem já é, tipo, tá bem, mas tá se sentindo incomodado com aquela gordurinha aqui, outra ali. E em geral, essas pessoas podem sim consumir. Porque é bom sempre analisar o seu percentual de gordura, porque ele vai iniciar um e vai terminar outro. E mesmo que na balança você esteja magro ou saudável, é possível reduzir só a gordura, daí nesse caso. E o interessante é que aí você começou a falar sobre a questão da nossa linha de café, então quer dizer que você já conhece sobre a questão do nosso poderoso café com Xantonas. E uma coisa muito importante que eu gostaria de estar passando para todos aqui, eu acredito que a Alessandra Venâncio também já deu uma analisada nisso, você também é assim. Por exemplo, o chá, por mais extraordinário que ele seja, por mais poderoso que ele seja, ele é um complemento também da questão do café. Entendeu, pessoal? Sim. Ou seja, você continua tomando o poderoso café com Xantonas, que traz mais de 200 benefícios para a saúde, e o foco do chá, pelo que eu vejo, é principalmente na eliminação do peso, ou seja, no emagrecimento, na questão da gordura. O outro da noite é para poder ele equilibrar a questão das funções do sono, ou seja, é um sonho. É um sonho que não tinha naquele tempo das historinhas. Já pensou se a princesa tivesse espelho, espelho meu, tem alguém mais linda do que eu? Ela não tinha esse chá. Não. Agora tem, entendeu? É verdade. Então, o negócio agora com todos vocês. Assim, a ideia é o seguinte, as pessoas sempre perguntam, Tainá e Alessandra, assim, já estão perguntando já, que o pessoal já quer o chá. O pessoal quer chá. Aí o pessoal diz assim, me diga uma coisa, eu vou começar a tomar chá. Eu posso continuar tomando café? Deve, né? Deve continuar tomando café, porque você não vai mais tomar a borra de café comum que você toma. Se você quer ingerir as mais de 40%, 40 xantonas, é o 3.0. Complementa ele com o chá. Agora imagine, o café mais poderoso do universo, do planeta, porque às vezes tem outros mundos habitados, não sei, né? O café mais poderoso do planeta é o 3.0. O chá mais poderoso do planeta é o nosso chá Marita molecular. Imagine você tomando agora o café mais poderoso da Terra e o chá mais poderoso. Rapaz, você vira formiga atômica. Eu concordo, Aloysio. É bem isso mesmo. A gente, os dois, sem dúvidas, têm embasamento científico suficiente para ser o mais poderoso. E